Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber mais uma convidada aqui especialista, é a Rafaela Salgado. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Hoje é um tema assim que eu fico pensando assim, realmente é o que as pessoas precisam ter, produtividade. Aí eu te pergunto assim, Rafaela, já de cara, o que hoje esse tema está sendo tão comentado, tão falado, tão questionado pelas pessoas? Se formou em comunicação, especializou em fazer rir e brilhar. Trabalhou no Pânico, passou pela MTV, vários outros lugares, e frequentemente a gente vê esse personagem no Ratinho. Eu estou falando do Gui Santana, grande humorista imitador. Seja bem-vindo, Gui Santana. Eita, meu, brincadeira essa fera, meu. Ô, louco, olha, quem sabe faz ao vivo, meu. Eu sou o professor Castelo Branco, sou perito judicial e amigo desse homem aqui, que é uma sumidade jurídica em pirataria no esporte. Dr. Ricardo Bianchini, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, professor Anísio. Eu fico lisonjeado com as palavras, não é? Você que é um profissional de alta estatura, tão bem reconhecido no mundo jurídico, eu não faço esse elogio como forma de seduzir a sua alma, não é? Mas como forma de externar uma definição, uma constatação definitiva. Fiquei muito honrado com o seu convite, fico feliz aí em abordar um tema tão importante, que é a violação das marcas, não somente das agremiações esportivas, mas as marcas em geral, das empresas, das grifes, né? E é muito importante a gente abordar esse tema. Mas principalmente, nós vamos querer aqui fazer uma pauta hoje. O nosso convidado especialista, ele vai nos ajudar aqui a explicar para as pessoas quais os cuidados que as pessoas têm que ter, os cidadãos têm que ter ao comprar um imóvel, e também qual é o papel do corretor de imóvel nesta operação. Quando é que ele tem que existir? Tem situações que eu não preciso de corretor. Tudo isso a gente vai entender aqui hoje nessa pauta. E para gente falar sobre tudo isso aí, nós vamos trazer aqui um convidado especialista. Ele é o doutor Carlos César. Quem é o doutor Carlos César? O doutor Carlos César é advogado, professor, monta curso, vai explicar um pouco dos cursos que hoje tem disponíveis aí, a ideia de se montar curso superior para corretor de imóvel, e ele sabe tudo como é que funciona dentro do CRECE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é uma entidade muito grande, e muita gente é corretor de imóvel, é uma profissão autônoma, mas ele vai explicar que tem algumas responsabilidades, deveres, que o cidadão, ao consultar um corretor, tem que exigir que isso aconteça. Então, seja bem-vindo ao podcast Ninguém Te Conta Isso, doutor Carlos César. Obrigado, professor Castelo Branco, muito legal estar aqui. E vamos levar informações aí para as pessoas. Estamos aqui com mais um episódio Ninguém Te Conta Isso. Eu sou o professor Castelo Branco e hoje nós vamos fazer mais uma daquelas apresentações onde eu trago um convidado especialista para tratar de um tema que é sempre do seu interesse. E eu tenho a honra de receber aqui o doutor Alan Ronjoia. Falei corretamente seu nome, doutor? É isso aí, Alan Ronjoia, é exatamente isso. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade, mas é isso aí. Fiquei pensando, será que eu vou acertar ou não? E de onde que veio um Ronjoia? O meu avô era japonês, ele veio pro Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Minha avó era brasileira, e aí eu tenho descendência japonesa, tenho descendência, mas não conheço o Japão, tenho vontade de conhecer um dia lá, né? Que bacana. Bom, o doutor Alan Ronjoia, pelo que eu diria aqui, ele faz muitas coisas. Ele é um mentor, ele trabalha com marketing, é advogado. Empreendedor serial, eu falo. Já está há 18 anos no mercado, atuando aí. Doutor, é melhor que você se apresente para nós. Vamos lá. Quem que é o Alan Ronjoia? Bom, meu nome é Alan Ronjoia. Acima de tudo, eu falo que eu não me apresento como advogado, eu não me apresento como empresário, eu me apresento como vendedor. Porque eu falo que todo mundo vende alguma coisa, professor.
hoje eu vendo justiça, eu vendo marketing, eu vendo recrutamento e seleção, eu tenho restaurante, eu vendo comida, o pastor evangélico vende a fé, o médico vende saúde, então todo mundo vende alguma coisa, né? Então eu falo que eu sou vendedor. A diferença entre nós é do quê? O que o senhor vende? Então eu falo que eu sou vendedor, que eu falo que todo grande empresário de sucesso, ele sabe vender. Ele precisa saber vender. Você pode reparar, todo grande empresário que tem sucesso, tanto na advocacia ou outros ramos, o cara precisa saber vender e se vender. O nome está em tudo isso, muito assunto para a gente. Tem muita coisa, muita Eu coisa. queria falar um pouco mais do doutor. O doutor é pós-graduado. Se apresente aqui para o nosso público, o pessoal entender que a informação vem de alguém que tem qualidade. Bom, você vê como o tempo, a sensação de tempo, ela é relativa, né? Porque outro dia eu refletindo, eu falei, eu sou advogado há pouco tempo. Pô, já faz 20 anos que eu sou advogado. Nossa. E a gente não percebe, o tempo passa, né? Você tá trabalhando, a rotina nos consome e já tem todo esse tempo na estrada. Então, eu sou advogado, formado pela FIEL lá de Osasco, Fundação de Estudos de Ensino para Osasco, uma faculdade que o Banco Bradesco fomentou lá no começo, né? Então, fiz Direito na FIEL, terminei a faculdade em 2007, me tornei advogado em 2008 e sou advogado especialista na recuperação de recuperação de créditos tributários, administrativos ou judiciais, tanto faz, não importa. Fez pós no IBET, né, parece? Pós no IBET, não. Pós no IBET, não. Pós na EPD. Na EPD. Então, eu fiz pós na EPD de recuperação de crédito tributário. Evento do IBET. Estive no IBET, sim, no 22º Congresso de Estudos Tributários do professor Paulo de Barros Carvalho, que faleceu, nos deixou agora esse ano. Nossa. Mas deixou todo o legado do direito tributário, então, majoritariamente, a regra matriz de incidência tributária é uma invenção do professor Paulo, e é o que todo tributarista tem na cabeceira da sua cama. Então ninguém trabalha sem isso, e hoje esse congresso foi uma homenagem ao professor Paulo de Barros Carvalho, o primeiro sem ele, mas ele esteve muito presente porque todo mundo foi aluno e bebeu na fonte. Então tive o prazer de poder participar, encontrei muita gente, vários colegas, advogados, professores, encontrei ministro do STJ, do STF, bati um papo com todo mundo e foi excelente, foi muito legal. Então vamos lá. Então, vamos entrar aqui no nosso tema e dizer o seguinte. As pessoas, informações importantes e que devem ser divulgadas. E hoje eu recebo aqui um advogado carioca, mineiro, né? Mas passou a vida inteira no Rio e está aqui em São Paulo há pelo menos uma década. E ele está lançando um livro aqui que eu gostei muito. Eu tenho que chamá-lo aqui para bater um papo. É o doutor Leonardo Correia. Seja bem-vindo, doutor Leonardo Correia. Obrigado, Anísio. Não precisa do doutor. É uma referência, assim, a um título, né, que a gente dá para os juristas, aquelas pessoas que são pensadores do direito como um todo, né? A gente acha importante classificar numa condição de doutor, né? Que tem pessoas que produzem bastante, mas como não tem visão, não chega a lugar nenhum. E tem pessoas que, na verdade, sonham bastante, que sonhar também é importante, você desejar algo. Mas se você não tiver uma ação para aquele sonho, também você não vai sair do lugar. Ou seja, não adianta só produzir e não adianta só sonhar. Você tem que ter a visão de onde você quer chegar. O mercado imobiliário ele tem um calor imenso. Tem um calor social, tem um calor financeiro. Às vezes ele passa por alguns períodos onde ele fica um pouquinho mais tímido, outros períodos que ele fica mais voraz, mais aberto, dependendo de projeções econômicas, dependendo de projeções políticas, mas ele nunca deixou de ser, pelo menos nesses 35 anos que eu tenho de profissão e praticamente nessa área imobiliária, ele nunca deixou de ser um bom mercado para o investimento. De praticamente todos os clubes, tem uma classe ali uma classe menor ali que adquire esses produtos. A torcida mesmo não tem condição financeira, né? Agora, eu queria entender aí uma questão jurídica mesmo, acho que para o nosso público aqui seria de grande valia se a gente esclarecesse isso aí. Quando você compra um produto pirateado, eu sempre escuto que quem compra também comete algum tipo de crime. Sim. Mas eu acredito que o foco de você seja mais naquele que vende. Sim.
E naquele que tem uma cadeia produtiva, uma estrutura organizada Sim, para vender aquilo em massa. sim. Embora qualquer um que esteja fazendo o mesmo ato está cometendo o mesmo crime dessa pessoa que tem uma cadeia estruturada. Ou Não considera o mesmo crime, porque a nova Lei Geral de Esporte trouxe, não é, uma descrição típica, tá? Descrição dos verbos que são vender, expor à venda, fornecer, no âmbito da circulação da mercadoria, do comércio ilícito. E aquele que adquire um produto, ele não está inserido nessa conduta. Entendo que aquele que adquire um produto de origem ilícita pratica receptação, esculpida no artigo 180 do Código Penal. Aquele que recebe produto, não é, que adquire produto sabendo ser de origem criminosa, pratica o crime de receptação. Então, assim, não são condutas diferentes. Aquele que adquire, não é, por exemplo, vou fazer um paralelo. Aquele que adquire droga não pode ser enquadrado na tipificação do tráfico. Né? Então, ou seja, ali tem uma situação Mas lá tem aquela questão da quantidade. Não, sim, mas exatamente. Por isso que que a gente... em grande quantidade... Exatamente. E a gente não deixa de aquilatar isso. Por isso que eu disse no começo da nossa conversa, aliás, muito boa conversa, que a gente analisa caso a caso. Eu falei do princípio da insignificância. Ou seja, se eu vejo que é uma situação ali de um pequeno comerciante realmente, eu notifico, porque também se eu deixar de tomar atividade, né, eu falo, olha, por favor, você para de vender e tal, porque realmente, se o meu sistema pegou, ou se a minha investigação detectou, é algo importante. Né? O que, na verdade, vai afetar no dia a dia das pessoas, vamos pensar assim, do cidadão comum, a reforma tributária? Onde é que isso realmente vai pegar na vida de cada um? Meu amigo, é o seguinte, a reforma tributária você sabe muito bem, eu sei que você tem conhecimento, infelizmente a população, de modo geral, acho que foi muito pouco noticiado, muito pouco divulgada a reforma tributária e principalmente quais são seus impactos, quais serão seus impactos na sociedade. E a reforma tributária ela nunca foi criada, nunca foi pensada com o objetivo de pagar menos tributo. Então, nunca foi esse o objetivo. A carga tributária do Brasil ela é das mais elevadas e permanecerá sendo. O que dizem que quando estiver funcionando, nós seremos realmente a maior carga tributária do mundo. Sim, a expectativa é essa, de fato é isso mesmo. Pois, hein, rapaz? Não se paga pouco tributo no Brasil. O pagador de imposto ele está acostumado, o chicote bate pesado. Mas eu também estou vendo o que está acontecendo é que cada vez mais vai ficar impossível você não pagar imposto. Não será possível. Realmente, você tem um instituto, um mecanismo chamado split payment, que é o pagamento fracionado da tributação. Então isso mexe muito, vai mexer, né? Porque... Na prática, o que é isso aí? Split payment vai ser no momento que você fizer a operação, tem a operação B2B e B2C, então a operação do empresário para empresário e depois do empresário para o consumidor final. Eu acho que no consumidor final esse impacto será menor para o consumidor final, ainda que exista um impacto de toda forma por conta da cadeia econômica, e eu explico na sequência. Mas no momento que você for realizar o pagamento, parte do pagamento já vai ser segregado para a Receita Federal ou para o novo super órgão que é o Comitê Gestor. Então o pagamento já sai na frente já. Nossa. Então essa regra que existia anteriormente, o empresário, por exemplo, prestador de serviço, ele emitia sua nota e a incidência do tributo é do ISS. Então a minha assessora aqui, que é dona de 50 empresas... Tá perdida. Tá perdida. Tá perdida. Vão morder literalmente na fonte, não tem condição. Pô, vai pegar, vai ser uma CPMF do imposto, praticamente, que pega... Basicamente, considerando que pega na movimentação, de fato. Então, o desafio hoje é como que será implementado o split payment, porque tecnologicamente é complicado, é lógico que o Brasil tem tecnologia para isso e ainda mais no que se refere à arrecadação. Então, não tenha dúvida que os esforços serão gigantescos. Mas a fiscalização, ela estará muito mais próxima e vai ser complicado, de fato. Você já vai pagar logo no começo, mas isso vai mudar, inclusive, o padrão de precificação das coisas. Isso vai trazer consequências no preço do produto, na operação toda, e o consumidor final terá reflexo também por conta disso. Objetivo. E outra coisa, no dia que eu entregar a obra, eu quero receber à vista o meu saldo.
Então, quando a gente tem aquele parte do contrato que você muda o financiamento do contrato com a construtora para o banco, o que está acontecendo? O banco está pagando à vista a construtora e eu estou assumindo essa dívida a partir daí. Antes eu tinha uma dívida com a construtora, agora passo a ter o restante da dívida com o banco. Na prática é isso que acontece. Ou seja, é tudo dinheiro, essa coisa aí. Então, doutor, eu estou vendo aqui o seguinte. Olha que excelente dicas, uma aula que você está dando aqui, mostrando o seguinte, se eu quisesse fazer um resumo aqui e dizer assim, que a atenção que aquele que é comprador, você fala o investidor, o cidadão comum que deseja comprar o seu imóvel, ele não pode somente se preocupar se ele pode pagar ou se ele não pode pagar, se cabe ou não cabe no bolso dele. Ele tem que, antes de mais nada, consultar todas essas certidões, consultar todos os registros e verificar se toda a documentação está tudo autorizado por todos os órgãos. Ou seja, ele não fazendo isso aí, ele corre um sério risco, dependendo do incorporador, que às vezes até de boa fé, mas o negócio pode dar errado, porque financeiramente Sim. a coisa não acontece, sabendo nem porque ele quer, mas pode dar errado, no sentido do quê? Dele não conseguir entregar o empreendimento, atrasar o empreendimento, ou seja, ter uma série, ou ter um impedimento jurídico, como no caso aí do loteamento do seu conhecido aí, com relação à questão municipal, questão de autorizações, de saneamento, uma série de outras coisas, impedimentos. Alguém pode entrar com uma ação impedindo a realização daquele empreendimento. Pode acontecer tudo isso aí. Um monte de situações. Aí eu pergunto assim, resolve-se tudo isso consultando um advogado especialista nesse assunto ou existe algum local que o cidadão ele quer gastar alguns reais aí tirando as certidões, onde é que ele pode fazer essa checagem, pelo menos documental? Comecei agora, o grande começo meu, ponto de partida, zero, o marco zero da tua carreira como humorista. Olha, o marco zero mesmo, de verdade, profissionalmente mesmo, foi na rádio Ativa FM, lá em Penápolis, quando eu participei lá do programa Ninguém Merece, do meio-dia às 2, né, que era um programa de resenha, que a gente fazia lá, parecido com os programas daqui, que até hoje, né. Como é que é? Ninguém merece? Ninguém merece. Ninguém te conta isso. Ninguém te conta isso também, ó. Que legal. E aí comecei lá. Então a minha referência sempre foi do rádio, da televisão aberta, né? O caminho dos humoristas na época era isso. Começar no rádio, passar pra televisão. Já fazendo imitação. Já fazendo imitação. Fazia as imitações lá. É igual o show de calouros, né? A rádio, você sabe que é um para-raio de maluco, sim, né? Então, todo mundo que sabe imitar, que sabe contar piada... Começa na rádio. Começa em rádio. Hoje em dia já é a internet, né? Hoje em dia você já tem o TikTok, você tem as redes sociais. Que idade, assim, mais ou menos? Isso aí eu tinha 16 anos, 17 anos. 17 anos. Que ele existe no mundo há bastante tempo. Se eu não me engano, o IVA ele começou no Canadá por volta da década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, e é uma tendência mundial. O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. E no Brasil costuma-se dizer, eu tenho escutado muito na academia recentemente não, nesse último ano, né, que o CBS e o IBS são irmãos siameses. O que é essa sigla aí? Explica para nós aí. Contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. E esses são os tributos. Também a gente tem o imposto seletivo, que é o chamado de imposto. Isso aí são nomezinhos que vai aparecer na nova reforma tributária. A partir de 1º de janeiro. Olha, a partir de 1º de janeiro. Então, qual é o nome aí do negócio? Ele chama-se Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuições sobre Bens e Serviços. Se não está na nota ainda, é porque não chegou a hora. Dia 1º de janeiro vai estar na nota e quem não no campo determinado estiver o CBS e o IBS não vai conseguir emitir nota. Então essa é uma informação importante. A gente quer saber como é que impacta a vida do cidadão. O empresário também então vai ter que trazer impacto imediatamente. A alíquota é uma alíquota experimental. Esse ano vai existir a discriminação, mas não vai ser pago o CBS e o IBS. Mas a partir de 2027, o CBS começa a ser cobrado e a partir de 2029, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele será cobrado. E por que eu disse que eu falei do fato de ser irmãos gêmeos ou siameses?
Eu discordo, porque ele é irmão por conta da mãe, mas o pai é diferente. Porque se você sabe muito bem que se você fala de PIS e COFINS, a arrecadação, a competência é da União. Quem deve PIS e COFINS é executado pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Receita Estadual executa o ICMS. Executa o ICMS. A Prefeitura executa o ISS. O ISS, porque é uma competência sucessivamente federal, estadual e municipal. Ok? Só que, no que se refere a contribuições sobre bens e serviços, que substituirá PIS e COFINS, ele permanece de competência da Receita Federal. Então, a arrecadação ainda é da Receita. Não muda basicamente nada. Então, esse é um pai. O segundo pai era a competência compartilhada, não, mas a competência do IBS e do IBS no que se refere ao ICMS e ao ISS. Ou seja, para quem está nos assistindo aqui, ó, se prepara que você vai pagar imposto. Parece complicado, né? Não tem como fugir. O que eu vejo é o seguinte, quando eu me recordo, começou mesmo assim a questão de pagar imposto, você tinha os formulários para preencher. Nossa, outra época. Aí depois você começou a preencher o sisteminha lá da Receita. Aí hoje quase tudo que você tem que declarar já está tudo lá. Quando você vai entrar no sistema da Receita, já tá, olha, o cara te pagou um dinheiro aqui, você já tem que declarar. Você já não pode nem pensar e não entregar. Desde a super receita, tudo cruzado. E eu vou chegar, não vai acontecer mais de 1 ano, 2 anos aí, você não vai mais declarar imposto de renda. O que vai acontecer é que você vai receber só o boleto para pagar. Não é? E muito bem feitinha, uma pessoa muito... Ela falou, olha, eu não sabia que era proibido. E às vezes não sabe mesmo, viu? Eu não tenho a consciência da ilicitude. Porque eu vejo muito assim, as mães fazem muito isso. Vai fazer uma festa infantil e resolve usar o tema Corinthians. Aí todo mundo, tudo lá, o bolo é do Corinthians, é logotipo do Corinthians, todo mundo, as roupas e tal. Isso aí tá errado ou é... Não, nesse ambiente eu não digo. Quando eu falei da questão da festa, é que a pessoa vendia os adereços da festa, não é? Todo aquele jogo de produtos para festa, prato, chapéu, brinquedos, pequenos brinquedos, tudo falsificado. Então a gente pegou isso. Agora, aquela pessoa que vai fazer uma situação temática ali, que eventualmente imprime da internet um bolo, um papel ali, não é esse o objetivo nosso, não é eliminar do mercado e combater esse tipo de coisa. Mas a festa, a viagem dos corintianos, vocês me perguntaram, um grupo de amigos se organizou para uma viagem do Corinthians. Não tem sentido falar em violação da marca numa situação dessa. Quando eu digo é aquela mercancia que importa ao direito penal, que viola a marca de forma franca, importante, tá? E aí cabe a gente detectar, não é? Ali na situação, na investigação que a gente faz, olha, isso aqui é uma situação pequena, insignificante, notifica e se contenta por isso mesmo. Ponto. Então seria correto eu dizer que a cédula de crédito bancário é uma confissão de dívida? Olha, a cédula de crédito bancário ela pode ser interpretada nesse sentido. Porque ela pode ser interpretada assim. Você vai para a execução. Executar, eu não vou discutir se aquilo está certo ou não. Eu só executo e o juiz manda cumprir. Sem dúvida. Então, claro que é cabível pela parte contrária, pelo princípio da ampla defesa, é cabível embargos. Não, né? Pode ser embargar. Você executado, não o exequente. O executado, a pessoa que está sofrendo execução, ela tem a opção de propor embargos desde que calcione o valor do débito. Ela deve calcionar o valor do débito, o que gera para o empresário um grande tormento, porque ele vai calcionar, vamos dizer, débitos altíssimos com relação ao banco. E nisso a gente vai entrar em um ponto que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. É que eu vejo até no cadastro dos processos no tribunal, pelo menos de São Paulo, eu vejo. Quando a pessoa é acionada juridicamente numa cédula de crédito bancário, ela entra lá, exequente e executado. Exatamente. Quando a pessoa vai num contrato de capital de giro, ele vai lá como requerente e requerido. Sem dúvida. Já é um tratamento diferenciado. Professor, o senhor tramita no nosso meio, o senhor como perito tramita no nosso meio há 20 anos. Quer dizer, então não há nada que o senhor desconheça. Mas essa nomenclatura que é
processualmente colocada, ela é muito importante. É. Ela distingue quais são as ações interpostas. A nomeação que se dá às partes, ela distingue as nomeações, as ações que são interpostas e devem ser rigorosamente obedecidas. Eu vou dar um exemplo, saindo um pouco do contexto, mas se você pegar, por exemplo, em segunda instância, apelante e apelado, quer dizer, a pessoa que propôs a apelação e a pessoa a qual a apelante, a pessoa que não se conformou com o resultado da sentença de primeira instância, propôs a apelação, portanto, apelado, a pessoa que foi, por vezes, vitoriosa na ação em primeira instância e está sofrendo os efeitos da apelação. Não necessariamente foi vitoriosa, mas, via de regra, é o que acontece. Nesse caso, requerente e requerido, quer dizer, é uma ação que ainda não despontou, ela não se tornou ainda uma execução. O que eu entendo é o seguinte, que quando a pessoa está na condição de requerente, requerido, é porque, na verdade, aquele que está requerendo, ele está apresentando as provas que o outro está devendo aquele valor. Mas o outro tem aquele direito, digamos assim, de verificar se aquilo procede. Isso. Aí, em tese, lá na cédula de crédito bancário, também ele tem o direito de se defender, como vai se defender. Mas o judiciário já enxerga, olha, você tem aqui um compromisso, você tem que pagar aqui. Porque você assinou uma cédula de crédito bancário. Defender com meio de caução desse compromisso. Ou então, se você arrumar uma outra questão que diga que aquela execução está equivocada. Mudou. Tanto que a gente vê, professor, vários meninos, eu tenho alguns alunos de 22, 23 anos. Eu tenho um caso aqui que eu vou contar para o professor aqui. Eu tenho uma aluna minha, salvo engano, ela tem 22 ou 23 anos. Ela é estudante de direito. Ela contratou a minha mentoria há 1 ano atrás, ela e o irmão. Eles tinham um faturamento médio de R$7.000 mensais, que mal e mal pagavam as contas, e hoje eles têm um faturamento de R$150.000 por mês. Uma estudante de direito que sequer se formou, mas já está com a mentalidade desbloqueada, e ela é uma ótima empreendedora. Ela está contratando advogados e colocando cada um dentro do seu lugar, contratando vendedores. Então ela entendeu, o advogado não pode vender, o advogado ele é contratado para quê? O advogado advoga, o vendedor vende, né? Cada um dentro do seu papel. Então eu falo isso, não dá para colocar o cara para vender, o advogado para vender. Já coloquei no passado e tomei muita facada nas costas, inclusive. Porque o advogado começa a prospectar ações de R$100.000 de honorários cada uma delas. Daqui a pouco, ele ganhando um salário de R$3.000, R$4.000, ele vai me passar a perna. Se não passar a perna, ele vai montar um negócio para concorrer comigo. Já aconteceu isso comigo. Não, o advogado, ele ganha, ele é pago para fazer o papel dele. Uma audiência, para fazer uma peça, para fazer isso. E ele não pode ser treinado para vender. Para vender, vão ser vendedores. Então, é cada um com o seu perfil. É isso que a gente constrói dentro da mentoria, para as pessoas entenderem. Vai ter que criar departamentos, uma controladoria, um departamento financeiro, um departamento de RH. Obviamente que isso não vai acontecer da noite para o dia. É todo um processo. Mas a partir do momento que você começa a profissionalizar o teu escritório e começa a enxergar ele como empresa e não como uma advocacia autônoma, a coisa acontece, a mágica acontece. A gente começa a ajudar essas pessoas a visualizar onde elas conseguem chegar, principalmente acreditar no próprio potencial e o principal, desmistificar um mito que eles não podem vender. Porque eu falo que, cara, se você tiver medo da OAB realmente de se posicionar, eu tenho mais de 16 mil processos, professor. Se eu tivesse medo da OAB de me posicionar, de realmente fazer relacionamento com o meu cliente, eu não teria conquistado nenhum décimo disso. Todos nós temos uma receita fixa. Até a pessoa que vende fruta na rua, ela consegue contabilizar que toda semana ela vende aquela quantidade de frutos, então ela consegue imaginar que ela tem uma receita fixa. Então, se você tem uma receita de 10 e um gasto de 8, em tese, você economizaria 2. Gasto fixo. Mas e por que a conta nunca fecha? Porque existe um negócio chamado gasto variável. É aquilo que acontece no dia a dia, é um aniversário que eu fui, uma festa que eu fui, uma roupa que eu comprei que não estava previsto, é aquilo que não estava planejado, ou seja, está fora do fixo. E o que acontece é assim, para você controlar os gastos variáveis, você tem que também gerar receita variável, ou seja, a receita variável serve para custear os gastos variáveis.
A receita fixa serve para custear os gastos fixos. Enquanto a pessoa não entender essa mentalidade, ela nunca vai sair daquela situação. Pois é. E os gastos variáveis, eles estão no quê? No dia a dia, né? Igual você falou, nos imprevistos que vão surgindo. E esse é 1% todo dia. Então, você que tem alguma meta, você que quer aumentar a sua produtividade, você tem que pensar o quê? No hoje. O que eu vou fazer hoje para eu me tornar uma pessoa mais próspera? O que eu vou fazer hoje ser uma pessoa mais saudável, me tornar uma pessoa mais inteligente? E eu falo muito nas minhas mentorias que a gente tem que mexer na identidade da situação. Então, não é que eu quero sair das dívidas, então eu quero me tornar uma pessoa mais próspera. Não é que eu quero emagrecer, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Então, quando você vai na identidade do problema, poxa, eu quero sim me tornar uma pessoa mais atraente, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, eu quero me tornar uma pessoa mais interessante. Então, quando você olha para a identidade da situação, do que você quer se tornar, é muito mais fácil do que você só falar assim, eu quero emagrecer, eu quero pagar uma conta, eu quero sair do vermelho, eu quero pagar meu cartão de crédito. Por quê? Porque isso diz sobre quem você é. E sobre quem você é, você tem uma força muito maior. Porque não é só, só a situação. Poxa, não. Por que eu não escolhi beber um refrigerante? Porque eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Então, não é sobre o refrigerante, é sobre quem você quer se tornar. E eu faço isso porque, gente, a minha vida... diariamente eu faço desafios pra mim. Agora eu tô fazendo jejum. Ontem eu fiz um jejum de 20 horas. E por que eu queria fazer esse jejum de 20 horas? 20 horas. 20 horas. Por quê? Muito tempo. Eu almocei 3 horas da tarde, fui comer só no outro dia, sei lá que horas. Então, assim, né, era o quê? 11 horas da manhã, por aí. 11 ao meio-dia. Aí, professor? Mas sai alguma coisa assim, voltada à produtividade, à religiosidade, ou é aquele negócio de jejum intermitente? Não, era voltado para minha espiritualidade. Então, por que eu fiz o jejum? Porque eu quero me tornar uma pessoa mais conectada com Deus. Não é por causa do jejum. Então, quando eu tava lá fazendo, gente, imagina, 10 horas sem comer, 12 horas, só água. Só água. Só água. Então, eu tava lá, poxa, 10 horas sem comer. Você começa, eu tô com fome. Preciso comer alguma coisa. Seu sério. A balança e o resultado? Você sabe que não. Você sabe que não, eu achei que ia dar, mas não deu. Não sei se foi horário depois ou se na hora que eu comi também depois foi o mundo. Mas assim, a questão, gente, quando eu tava fazendo esse jejum, eu não tava focada no jejum, eu tava focada na identidade da minha escolha, que era o quê? Eu quero estar mais próxima de Deus, porque além de tudo isso que ele falou, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu falo sobre isso também nas minhas redes sociais. Então, lá tá escrito oração e jejum para você se conectar com Deus. Eu estava só orando, eu não estava fazendo jejum. Eu comecei a ler um livro também que me incentivou e eu vi a importância, porque eu entendi o porquê daquilo, o porquê que é importante, tá vendo? Você entender o porquê das coisas. Por que você tá fazendo essa escolha? Porque eu entendi que, de fato, o jejum é algo extremamente importante para eu estar mais conectada com Deus. E fora dos benefícios, gente, para a saúde, enfim, tem milhares de benefícios. Procurem aí nas redes, né, na internet. E, gente, é impressionante o quanto que você fica mais apurada, o quanto que o seu campo de visão ele aumenta, o quanto que a sua mente fica mais rápida, sabe? Então, fica. Porque você não tem a alimentação, ela é muito pesada dependendo, né? Então, quando você tá no jejum, você começa a observar mais os seus pensamentos, você começa a parar e pensa, poxa, o que eu tô falando? Será que é a forma legal de eu falar? Eu tenho uma formação, gente, muitas práticas de meditação. E uma vez eu fiz um curso, chama Vipassana. Você fica 240 horas em silêncio. Sem falar, sem olhar, porque olhar é comunicação. 240 horas sem falar nada. Nada. E meditava de 4h30 da manhã até 9 horas da noite, com 3 intervalos para o café da manhã, almoço e jantar. Vou ter que mandar umas pessoas fazer esse curso aí, viu? Eu vou te falar. Mas são os benefícios, né? Mas é isso a identidade, gente. Por que eu fiz essas escolhas? Porque eu queria me especializar naquela área, porque agora eu quero estar mais próxima de Deus. Então, sempre pensa nisso, né? Na sua identidade. Isso faz muita diferença. O Leonardo era um cara de bastidor, tem muita história de bastidor. Tem muita história aí. O Leonardo é sensacional. Você sabe que... E aquele com cara de pai? Eu não tenho história com o Gustavo Lima de mulher, não. Aproveitar aí que esses dias surgiu aí, Gustavo Lima é o meu brother, meu amigão, né? Mas numa época solteira,
uma época que ele tava solteiro. O Gustavo Lima ele pegou uma mulher minha. Ele perdeu uma mulher pro Gustavo Lima. Eu tava numa baladinha aqui em São Paulo, beleza. Aí ele chegou lá. Que história é essa daí? Opa. É verdade isso aí? É. Então vai lá, conta isso aí, que ninguém te conta isso. Ninguém te conta isso, mas que história é essa que você perdeu uma mulher pro Gustavo Lima? Tava numa balada, né? Aí o Gustavo Lima chegou. Aí fala que eu tava com uma menina bonitona pra caramba tal, e tava lá. Aí o Gustavo Lima chegou, opa, beleza. Ele chegou, ela tirou foto, aí ele começou. Aí eu falei, eu vou ficar aqui com você aqui nesse camarote aqui. Eu, tá bom, vou ficar aí. E vamos embora bebendo. Ih, rapaz. Aí o Gustavo Lima olhou aquela mulher lá e falou assim, ô Gui, na boa, cara, você não vai pegar essa mulher. Por quê? Não, eu vou, pô, eu tô com ela aqui. Não, você não vai pegar essa mulher não, cara. E aí, posso levar ela embora? Ele falou, pode levar embora, velho. Aí ele levou embora. Sério? Eu vou embora. Passa. Aí, amigo é amigo, né, cara? A gente divide. Divide a marmita, né?